Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Você pode ajudar o canal principalmente deixando o seu like, compartilhando com seus amigos, comentando nos nossos vídeos. Qualquer comentário que você deixar nos nossos vídeos ajuda o YouTube a dar credibilidade ao nosso canal. Você também pode ajudar o nosso canal financeiramente, fazendo uma doação. O crescimento de nosso canal é financiado por propagandas pagas que nós pagamos para o YouTube divulgar o nosso canal. Aquele pequeno vídeo de menos de 1 minuto que você já viu, onde eu pergunto se você quer saber sobre espiritismo, mediunidade, vida após a morte, nós pagamos para o YouTube mostrar aquele vídeo. Atualmente, a propaganda de nosso canal custa para nós R$ 70 por dia. O nosso canal também recebe dinheiro do YouTube, mas atualmente é um valor muito pequeno. Nosso canal rende financeiramente em torno de 33 a 35 dólares por mês e recebemos apenas quando completa 100 dólares. Significa que a cada 3 meses nós recebemos aí em torno de 100 dólares, que é totalmente reinvestido no canal para o crescimento dele. Se você quiser fazer qualquer doação, você pode olhar aí na descrição de nossos vídeos, que tem o nosso Pix. Para quem mora no Brasil, pode fazer uma doação com Pix. Para quem mora fora do Brasil, pode fazer uma doação pelo PayPal ou por uma transferência em uma conta da Caixa Econômica Federal, cujos números estão aí na descrição de nosso vídeo. Então, se você puder ajudar, será muito bem-vinda, considerando que todo o dinheiro que entra é reinvestido na propaganda para o crescimento do canal, para que estes estudos possam chegar ao maior número de pessoas possíveis. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve o surto psicótico e obsessões espirituais. O surto psicótico sendo motivado por um processo de obsessão muito grave que leva a pessoa ao completo desequilíbrio. No Brasil tem acontecido várias situações como essa. E pesquisando aqui no site do Wikipedia, nós temos aqui uma descrição do que seria um surto psicótico. Manifestações de paranoia, alucinações e delírios. A medicação também pode impedir um surto ou torná-lo menos grave se ocorrer. Normalmente, o surto é precedido por comportamentos estranhos do indivíduo, que só podem ser detectados poucos dias antes que este entre em crise. Sendo assim, é muito importante acompanhar pacientes nessa situação a fim de medicá-los antes do início do surto. Existem casos de transtornos da personalidade onde os surtos são mais curtos e intensos e podem durar apenas alguns minutos e horas. Os surtos psicóticos não podem ser transmitidos para outras pessoas. É uma desorganização mental grave e não tem poder para induzir outras mentes a fazer o mesmo. Observe que na característica do psicótico relacionado à paranoia, esta é um instinto ou processo de pensamento que se acredita ser fortemente influenciado pela ansiedade ou medo, muitas vezes ao ponto de delírio ou irracionalidade. O pensamento paranoico geralmente consiste na crença de que a pessoa está sendo alvo de perseguição, de uma conspiração, e ela acredita plenamente que isto é real, não havendo possibilidade de uma argumentação que retire a pessoa desse processo de crença. Ela acredita, ela tem certezas absolutas. E isso determina exatamente um estado paranoico. Mas, quando você estuda a mediunidade desequilibrada, os fenômenos relacionados à possessão espiritual, você observa que um espírito obsessor, quando ele exerce um domínio sobre o médium desequilibrado, o médium que passa por uma mediunidade expiatória, ele consegue induzir na mente desta pessoa que ela realmente está sendo perseguida. Porque o próprio obsessor
para diminuir as defesas psíquicas da pessoa, ele consegue dominá-la exatamente pelo medo. A pessoa pensa a todo momento que ela está sendo motivo de uma conspiração, ela acredita que alguém vai matá-la, que os outros podem envenená-la. Havendo, por exemplo, a situação em que a pessoa sequer toma água ou qualquer líquido fora de casa com medo de ser envenenada, porque ela acredita piamente de que os outros estão agindo para destruir ela de alguma maneira. É uma crença absoluta. Ela tem certeza. Esta é a característica da paranoia. E a paranoia é frequentemente acompanhada de acusações falsas, falta de confiança na generalidade das pessoas. Uma pessoa paranoica pode acreditar haver intenção no incidente que a maior parte das pessoas considera um mero acidente, alguma coisa comum ou coincidência. A paranoia é um dos principais sintomas da psicose. Então você pode observar que estes estados mentais, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, são induzidos por espíritos obsessores. Eles agem sobre a mente da pessoa, entram na energia mental da pessoa e faz com que ela acredite que aquilo que ela está pensando é uma realidade. Logicamente que isto só é possível diante de pessoas que nasceram de alguma maneira sem a possibilidade de se defender. Porque em vidas passadas, normalmente, criaram karmas, situações de sofrimento que agem na vida atual, produzindo esses tipos de reações mentais que as ligam a espíritos obsessores altamente destrutivos. Mas quando você entra na característica da alucinação, aí você vê claramente mediunidade relacionada a espíritos obsessores. Uma delas é a alucinação auditiva. Observe a correlação entre a mediunidade de audição e a chamada alucinação auditiva. Geralmente, o alucinado se refere a vozes dirigidas ou não ao sujeito que vivencia a experiência, com maior ou menor hostilidade. As alucinações auditivas devem ser distinguidas do resultante das afecções do processo auditivo ocasionadas por lesões nos diferentes elos da cadeia auditiva, a exemplo das alterações como zumbidos, chiados e ruídos. Isso muitas vezes diz respeito a um estado patológico do aparelho auditivo. Não tem nada a ver com alucinações auditivas. Mas na alucinação auditiva, que está ligada à mediunidade, a situação do médium é que ele tem essa mediunidade, esta possibilidade de ouvir o mundo espiritual. Mas esta mediunidade está sendo perturbada por um espírito obsessor. E esta pessoa não tem defesas espirituais para que isto não aconteça. Então, o espírito obsessor aproxima-se dela, utiliza dessa mediunidade para perturbar a pessoa. E na mediunidade de audição, a pessoa ouve palavras, vozes, induções, frases completas que são ditas dentro da cabeça dela. Não é um som que os outros ouçam, mas ela de fato está ouvindo. Não adianta você dizer para ela que ela não está ouvindo, porque ela está ouvindo. Isto é mediunidade de audição. Então você vê situações onde pessoas cometeram crimes perturbadas, alucinadas, dizendo que ouviram a voz, dizendo que Deus mandou fazer uma determinada coisa. Elas ouvem aquilo como uma realidade absoluta e aquele espírito mentindo para ela, se passando por Deus, diz para ela cometer um crime, que aquilo é importante, diz para ela fazer um sacrifício humano, porque aquilo vai resgatar a pessoa do inferno ou ela própria do inferno. Então, isto é um estado de perturbação mediúnica intensa, gravíssima, que precisa ser tratada muito eficientemente para que coisas piores não aconteçam. Mas no processo da alucinação visual, aqui nós vemos a mediunidade de vidência ou clarividência sendo dominada também por um espírito obsessor. A mediunidade é uma condição humana, todas as pessoas no mundo têm algum grau de mediunidade.
No caso da clarividência, o médium tem a capacidade de ver os espíritos lá no plano espiritual. O espírito é visto no seu ambiente, lá no ambiente espiritual. Mas isso, sob o domínio de um obsessor, ele pode levar a pessoa a ver coisas que ele induz ou que ele muda a sua feição, ele faz um processo de transfiguração, ele pode passar por uma licantropia, que é se tornar um lobo, o processo de transformar-se em um ser zootrópico capaz de ter a aparência de um animal. Então aquela pessoa despreparada, não sabe nada sobre isso, nunca estudou, nunca aprendeu nada sobre a mediunidade, de repente ela está vendo ali próximo dela, por exemplo, um lobo com feições humanas, um animal qualquer, ou então ela pode olhar para uma pessoa e ver um rosto conhecido, como é o caso do marido, como é o caso da esposa, como é o caso, por exemplo, de ver Deus naquele rosto, e ainda ouvindo uma voz dizendo que eu sou Deus e agora você vai fazer isso ou aquilo. Isso está relacionado a esse caso recente que aconteceu com a moça, onde ela, no rosto de um mendigo, ora via o rosto do marido, ora via o rosto de Deus. E ao mesmo tempo ouvindo uma voz dentro da cabeça dela que dizia que ela deveria fazer determinadas coisas que na verdade ela não queria fazer. Mas aquela voz era dominante, não tinha como ela reagir. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não existe nenhuma doença física ou mental que não esteja enraizada em uma matriz mental. Durante as nossas vidas passadas, muitos de nós cometemos muitos crimes. Fizemos muitas coisas erradas e às vezes muito graves. Uma pessoa numa vida passada, por exemplo, em que ela usou de magia para prejudicar outras pessoas, usou de sacrifícios de animais ou sacrifícios humanos, na tentativa de aprisionar espíritos de vibrações muito baixas, para poder escravizar esses espíritos, para que eles pudessem obedecer aos propósitos mais destrutivos e inconfessáveis, acaba ligando aqueles espíritos a essa pessoa. Numa nova vida, ela pode reencarnar, vir sob a influência dos espíritos que foram escravos dela numa vida passada. E nós vemos muito a ação deles nas clínicas de repouso. A grande quantidade de médiuns não estão trabalhando nos centros espíritas. A maior parte está internada em sanatórios. Porque a mediunidade não é uma invenção do espiritismo, ela é uma condição humana. Todo ser humano tem algum grau de mediunidade. E a mediunidade ela pode ser missionária. A pessoa nasce com uma mediunidade para exercer uma missão, trabalhar, servir a humanidade, psicografar, curar, através do dom da mediunidade. Mas também existe a mediunidade que pode ser uma grande expiação, uma situação de sofrimento, exatamente pela capacidade de estabelecer vínculos muito pesados com espíritos muito pesados que nós buscamos. Não tem jeito de você buscar um criminoso para cometer um crime para você e depois a pessoa vai, comete o crime, faz uma coisa altamente destrutiva e depois você age como se não tivesse nenhuma ligação com aquilo, aquilo não pertencesse a você, não tem importância nenhuma. Não é assim que funciona. Eu sou responsável por aquilo que faço, eu vou ter que colher as sementes que eu planto, mesmo que aquelas sementes sejam plantadas por mim, para mim, sob meu comando, sob o meu mando, e essa semente pode ser plantada pelos espíritos mais perversos. Na maioria das vezes é disso que se trata. No passado mantive sob meu domínio, por conta de minhas ações, espíritos dessa natureza. E hoje eles vêm, eles têm uma ligação comigo. Eu não tenho como me defender deles porque eu estou devendo. Eu tenho uma culpa relacionada a isso, existe no meu perispírito a energia deles. Eu fiz um conluio com eles e agora eles vêm cobrar. E cobram através da mediunidade. É por essa razão que surtos psicóticos precisam ser tratados, primeiramente, pelo psiquiatra, mas também precisam muito de assistência espiritual.
No surto psicótico agudo, quando a pessoa realmente está ali, naquele momento, passando mal, está desesperada, está alucinada, perturbada, não há como ajudá-la muitas vezes apenas com tratamento espiritual. Ela precisa, às vezes, ser internada, ela precisa tomar medicamentos que ajude a ver a equalização das frequências elétricas do cérebro, a melhoria dos estímulos neurológicos que estão completamente destrambelhados, perturbados pela ação do obsessor. É assim que ele exerce o domínio. Mas depois que passa o surto psicótico, a longo prazo começa o tratamento espiritual. É preciso que a pessoa vá ao centro espírita, que ela estude, que ela tenha um nível de adesão a uma terapia espiritual coadjuvante, auxiliar ao tratamento que ela recebe do psiquiatra. Existem muitas pessoas que depois de um surto psicótico é que vão descobrir a espiritualidade. E elas vão então desenvolver essa mediunidade, vão trabalhar os seus estados mentais, elas vão equilibrar as suas energias emocionais e depois se tornam excelentes trabalhadores da espiritualidade, levando uma vida absolutamente normal, criando suas famílias, não retornando mais a surtos psicóticos, não tendo mais problemas mentais. Mas é preciso uma associação, porque o tratamento psiquiátrico tem uma ação extremamente benéfica, mas nem sempre é duradoura, fazendo com que a pessoa passe a vida inteira submetida aos remédios de tarja preta, não tendo como livrar-se dele. Mas quando trata a parte espiritual, tratando o obsessor, o inimigo espiritual, que também é um ser doente, desequilibrado, muitas vezes enlouquecido. Então, no centro espírita, trata o espírito. As equipes espirituais, os trabalhos de desobsessão vão trabalhar a mente, o comportamento do espírito perseguidor, ao mesmo tempo que o encarnado vai ter assistência. Ele vai passar por um tratamento de reforma íntima, de mudança do seu conteúdo mental, de adequação ao uso adequado de sua mediunidade, disciplinando essa mediunidade e colocando-a a serviço do Espiritismo em nome do Divino Mestre Jesus. Agora, quando nós assistimos uma situação como essa, de uma pessoa ser flagrada num surto psicótico, numa situação extremamente constrangedora, muitas vezes nós vemos o que há de pior na humanidade. Onde naquela situação as pessoas não se importam se tem família, se tem filho, se tem um casamento, se tem um círculo familiar. E usam aquilo como piada para dar risadas da desgraça alheia. Isso é muito triste, porque isto justifica plenamente a condição deste mundo ser habitação de espíritos relacionados a um planeta de expiações e provas. Espíritos inferiores que habitam um mundo inferior e usam a desgraça alheia para poder vender vídeos na internet, para poder aparecer nas redes sociais, achando que isto fica sem uma resposta. Quando rimos, quando achamos graça, quando tripudiamos sobre desgraça alheia, nós estamos plantando alguma coisa. E em algum momento, em alguma vida, em algum instante, colheremos isso da mesma forma. Por isso temos que tomar cuidado com tudo que fazemos, porque a lei do retorno, a lei de ação e reação, ela é mecânica, ela não perdoa. Eu posso perdoar, mas se eu plantar, a lei me obriga a colher, e aí não tem perdão. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí um comentário. Ajuda muito quando você comenta. E deixe o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui.